todos. Bom, o único sem terno aqui é em função do status, né, social. Os mais importantes, o pessoal que tem a cabeça pulsante aqui do setor. Para mim é uma satisfação estar com vocês, Vitor, Zé Luiz, Akram. E para mim é um momento bem especial, porque eu lembro da Bcrypto, ali no início, 2018, 2019, quando Bernardo me convocou para participar ali da autorregulação. Para mim foi uma satisfação especial. E como no primeiro painel de hoje estava ali Mercado Bitcoin e Foxbit, e hoje a associação ganhou essa proporção, patrocinando um evento tão bacana e significativo para o setor. Eu sou entusiasta, venho há mais de 15 anos no setor, regulado, né? E desde 2015, explorando e conhecendo e aprendendo todo dia, a gente nunca está, né, Renata? A gente nunca está no mesmo pace, a gente está sempre atrasado. Então, para mim, é um momento bem especial e queria, em nome da Bcrypto, agradecer aqui o Monteiro, Bernardo e a Renata pela oportunidade. Saudar aqui a nossa presidente da Comissão de Criptoeconomia e Blockchain da OAB Federal. Também uma satisfação aqui estar contigo, Rosa. Bom, eu sou o menos importante, o mais importante são os painelistas. Especial participação do Banco Central, o Antônio, acho que, para quem não conhece, é um dos nomes, pelo menos para mim, mais importantes aí da implementação do sandbox regulatório. Está envolvido nas discussões globais envolvendo cripto, definição do que é ativo digital. Então, a gente aqui, Antônio, é uma satisfação tê-lo conosco e, com certeza, o painel vai ser bem produtivo. Com relação à dinâmica, a nossa ideia aqui, Antônio, primeiro começar com o Vitor, que eu acho que traz aí um ponto de partida em relação ao Congresso, discussões sobre projetos de lei, o que está na cabeça, né, do parlamentar, e principalmente da senadora Soraya com a sua assistência, do que se identifica e do que se percebe, né, nessas interações do mercado, daquilo que tem que ser ou pode ser o melhor pontapé inicial do ponto de vista de ter uma legislação federal que discipline o mínimo existencial, né, para o início dessa jornada da criptoeconomia. Eu concordo, não me recordo bem quem falou no primeiro painel, e acredito que a gente está ainda só no começo, né, puxando já o gancho para o Vitor. O senador Espiridião a mim ali nas deliberações do PL 4401 para a ida para a Câmara, ele diz que o segmento de cripto ainda é uma criança e que a gente tem que acompanhar de perto para que ele não se torne um adolescente rebelde que dê problemas. Então, Vitor, só lembrando, a dinâmica que vai muito de cada um, eu achei interessante começar com o Vitor, que dá uma dinâmica bacana, e depois passar o bastão para o Antônio, para o Zé e para o Acre, do ponto de vista de discussão desse painel sobre regulação e incentivo. Vitor, a palavra é sua. Tiago, obrigado. Pessoal, desculpa, eu vou fazer a palestra sentado, eu vou falar um pouquinho sentado, que essa noite passada não me senti muito bem, mas estar aqui é muito importante. Eu agradeço o convite da Bcrypto, agradeço a todos os envolvidos, parabenizo a todos que falaram antes de nós aqui, todos que falarão ainda, porque a qualificação está de altíssimo nível. Estou muito feliz com a plateia. As interações que eu fiz ali do lado de fora, um pouquinho também, revelaram aí que esse público que está aqui muito mais ensina do que recebe, que é um público muito qualificado. Parabéns a todos que vieram, se dispuseram a estar aqui. E, bem, como o Thiago falou, eu trabalho com a senadora Soraya, no gabinete, e hoje me permito dizer, né, que ela, como a madrinha aqui do processo legislativo do cripto, ela não está aqui hoje, infelizmente, por conta de agendas no Estado, mas ela estaria aqui. E é um tema que traz uma grande alegria. Vou fazer uma breve retrospectiva aqui
da linha no parlamento, e aí acho que para contextualizar um pouquinho. Desde o começo do mandato, a senadora Soraya, assim como tantos outros parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, eles entraram numa nova fase, talvez, do processo legislativo do Brasil. Uma fase muito mais próxima da liberdade de empreender, da liberdade das pessoas, porém, observando e recebendo as informações que o mercado traz. Eu brinco que a produção de normas no Brasil é um carro, né, 1.0, enquanto o mercado é um carro 2.8, turbo, com nitro e mais um monte de coisa. E é muito difícil acompanhar a dinamização do mercado, sobretudo num tema tão complexo e num tema tão novo. Mas a gente tem se esforçado, junto aí com os players da universidade, a professora Camila, vou fazer uma referência a ela aqui, que é uma grande entusiasta, defensora e talvez uma das grandes autoridades no Brasil no tema. E a gente tem feito interações mais profundas com o mercado para que a gente possa, de fato, produzir aí materiais dentro do parlamento que socorram, de fato, aí a lógica e a dinâmica do mercado. Porque, veja, desde, talvez esse seja uma marca, a Lei de Liberdade Econômica, em que a gente trabalhou no gabinete, a senadora foi relatora no Senado, foi relatora revisora, a ideia sempre foi desburocratizar, sempre foi limpar a pauta. Olha, vamos abrir as estradas aqui, vamos pavimentar e deixa as pessoas caminharem. Essa é a ideia. A ideia não é dizer como você tem que caminhar ou como você tem que andar ou a roupa que você tem que vestir. Só que, para que você caminhe, você tem que cuidar de alguns pontos, de algumas assimetrias jurídicas, não mercadológicas. E é o que a gente fala, né? Regras mínimas, como foi, né, na concepção do PL, né, no 4207, ele foi de um dos que derivou, né, o 4401, e aí a numeração é por uma questão de regimento interno das casas, né, comum das casas. Porque o texto primitivo foi o de 2015, e aí todo o texto anterior a 2017, quando muda de casa, ele muda de número. Então, foi só por isso que tem essa ruptura na numeração. Mas a concepção do PL 4207, acredito que, não sei se todos, mas boa parte de vocês deve ter ouvido falar, pelo menos dele, ele trouxe regras básicas, conceitos básicos, lógicas mínimas de governança, critérios aí para proteção relativa do consumidor investidor, talvez não, né? Criminalização também, obviamente, de quem atua mal no mercado, né? E não mal no sentido de ineficiente, mas no sentido de lesar as pessoas. E ele foi concebido justamente nessa lógica. Dentro de uma liberdade mercadológica, eu não quero interferir de jeito nenhum, o parlamento também, ninguém quer interferir, muito menos o regulador, que eu vou falar daqui a pouco, quer interferir o que, como, por quê. O mercado é o mercado. O que se vende, o que se compra, o que se alinha, o que se tokeniza, o que se faz é do mercado. E não cabe aí, pelo menos numa leitura minha, não cabe interferências dessa natureza. Né? Mas veja, quando houve, né, a concepção, as regras foram essas. Olha, quais são os problemas hoje que o mercado tem? O bom mercado. O mercado hoje tem um problema cartorial de cadastros, o mercado tem um problema hoje de informação, de recepção de informação, o mercado hoje tem um problema relacionado à proteção do consumidor, o mercado tem um problema hoje de registro de exchanges e outras empresas aí do mercado, de mineração, etc., etc., dentro do território nacional. Então, esses pontos foram abordados no PL 4207. E tem muita gente se perguntando, né? Por que protocolamos o PL, eu não sei o número de cabeça, mas eu tenho o número aqui,
Por que a gente protocolou um PL novo, que foi o 2681, ano de 2022? Logo mais eu vou falar sobre isso, mas tudo isso e todo o movimento dentro do parlamento que culminou no relatório do 4401 foi todo o movimento de aperfeiçoamento, que teve ampla participação no mercado. A Bcrypto participou ativamente das ponderações técnicas do Congresso. O Banco Central participou ativamente, o senador esteve algumas vezes com o presidente Roberto Campos e com os diretores, com as diretorias. E aqui eu quero fazer uma ressalva boa, né? O Banco Central e a CVM hoje são órgãos extremamente qualificados. As pessoas que estão dentro dessas unidades aí de controle, fiscalização e regulação são extremamente qualificadas. E pena que o orçamento que é destinado a eles é pequeno, eu queria que o orçamento fosse maior, mas não é tão simples. Então, veja, o desfecho do 4401, ele veio, né, carregado de toda essa discussão no parlamento e do aperfeiçoamento e da participação de todos. Então, nada é muito difícil, como eu disse lá no começo, é muito difícil que a atividade parlamentar, a produção de leis, acompanhe a dinâmica do mercado. Mas quero que vocês saibam que a senadora Soraya me autorizou a dizer isso. Tem o gabinete aberto para toda e qualquer sugestão, conselho, aproximação, porque, veja, nós captamos, basicamente, ou tentamos captar o que o mercado precisa, não o contrário. Ninguém aqui quer dizer o que o mercado tem que fazer, ou como ele tem que fazer, ou o que ele tem que criar. E veja, quando nós criamos apresentamos, né, a senadora apresentou o novo PL, algumas pessoas me ligaram, mas qual foi a intenção do novo PL? A intenção do novo PL era ofuscar o deslinde, né, o desfecho do 440. Eu falei, não, de forma alguma. Muito pelo contrário. A função do novo PL é justamente acelerar o processo de aprovação do 4401, só que o que foi tratado no novo PL, ele é absolutamente complementar ao que está no 4401. Veja, a gente trouxe ali uma lógica talvez um pouco mais estampada no texto de governança corporativa, que veja, todo critério aperfeiçoado de governança gera automaticamente segurança nas relações, ou melhora a segurança das relações, e gera também conformidade na lógica de consumo. Querendo ou não, é o ponto mais frágil da cadeia. Né? Todo dia tem um escândalo que acaba, né, fragilizando um pouco, talvez, a seriedade e a rigidez do mercado de cripto, que é um mercado muito sério. Só que, a todo momento, maus elementos tentam também se locupletar indevidamente e acabam tentando fragilizar a imagem do cripto. O que, de nossa parte, também não existe, porque a gente sabe a seriedade, a importância e, veja, jamais nem a senadora Soraya e nem eu, nós jamais fecharemos os olhos ao tema mais importante hoje nas discussões monetárias do mundo. Né? Até onde eu sei, vocês podem me corrigir, eu acho que não existe nenhuma discussão mais importante do que os ativos digitais hoje no sistema monetário mundial. Eu acho que é a discussão que todos os bancos centrais estão debruçados, todos os ministérios de economia, de um modo geral, estão debruçados. Né? Todos que combatem efetivamente aí a sonegação, meu Deus, os crimes de um modo geral, de evasão de divisas por meio de crimes, todos estão debruçados sobre esse tema e eu acho que a gente não podia estar, obviamente, fora desse cenário. Né? Muito pelo contrário, o Brasil está inserido nesse cenário. E eu acredito que a gente ainda estará na vanguarda. Se a legislação for aprovada e for sancionada, a gente ainda estará na vanguarda, porque eu ainda acho que a legislação está bem à frente de muitos países.
Então, voltando, né? O novo PL, ele veio com essa finalidade. Ele veio com o intuito de reacender a discussão, sobretudo no âmbito do Senado, só que agregando novos componentes aí afetos essa governança. E, para mim, talvez seja um dos grandes pontos do PL, não querendo puxar a brasa de jeito nenhum, mas acho que é um dos grandes pontos do PL, que é o tratamento das associações para fins, vou chamar de pré-autorizativos ou pré-registráveis dentro dos órgãos aí de regulação, que é justamente a musculatura que as associações ganharão, sobretudo porque o Brasil tem uma gama de associações muito sérias, passando para que as associações, tal qual a AB Cripto, tenham uma função não só cartorial, mas tenham uma função prévia, uma função pré-existente, aí para ser, não uma validadora, mas para ser a primeira pessoa, a primeira entidade a ter contato com aquele desejoso de estar no mercado regulado, no mercado hoje de cripto. Então, veja, para mim, esse eu acho que é o ponto mais interessante do PL, até porque isso deriva muito das discussões que a gente tem tido junto com os órgãos de regulação, que é o quê? Né? A precarização da mão de obra por falta de concurso público, mais uma série de coisas, basicamente questões orçamentárias. Eu acho que ali a gente consegue dar o reconhecimento devido que as associações têm no Brasil. Porque as associações dentro do mercado, e eu repito, principalmente no mercado regulado, elas têm um papel de grande seriedade e são notórias. Eu fico muito feliz, porque a qualidade das associações, Febraban, Becrypto, Ambima, a Bfintech, e mais uma gama de outras, elas trazem consigo uma carga de seriedade e podem ser muito melhor aproveitadas. Então, veja, acho que, na perspectiva regulatória, como eu disse, a lei precisa existir. Sem a lei, o regulador, o Banco Central, CVM, eles têm, o COAF também, que está sob a batuta do Banco Central, eles têm uma dificuldade enorme, enorme, de produzir regras claras e que abarquem, mais uma vez, sem interferir na regra de mercado. E talvez a pergunta que esteja no ar seja quando que ele vai ser aprovado. Acho que se eu falar só isso, se eu soubesse falar só isso, valia cada... Não precisava falar mais nada. Olha, a gente tem uma expectativa ainda de aprovação do 440 esse ano. Há uma expectativa, mas de verdade. Depois de um processo eleitoral, né, onde a gente teve um embate forte, eu não sei como que isso será tratado. Tem muitas pautas prioritárias. Essa é uma das pautas prioritárias que estão na Câmara, que está na Câmara hoje dos Deputados. Mas a gente tem uma esperança, torce para isso e, de forma recorrente, faz contato com os colegas parlamentares, né, que a senadora entra em contato, com os líderes de bancada, para ver se a gente consegue, de fato, avançar na aprovação ainda esse ano. E é o que eu desejo, acho que todos nós, né, que buscamos aí trabalhar. Quem busca trabalhar hoje dentro da conformidade, dentro da régua, acho que almeja uma legislação simples, clara, que trace limites ao excesso. E eu não falo excesso de ganho, porque a gente também não pode demonizar a riqueza e nem demonizar a vitória. Muito pelo contrário. Mas que a gente coíba os excessos aí contra os menos favorecidos ou, né, aqueles que não têm pleno conhecimento do mercado. Gente, desculpa, eu falei demais, mas obrigado pela atenção. Eu espero ter podido contribuir um pouquinho. Obrigado, Vitor. Então, acho que a mensagem é: a gente precisa de um marco inicial que dê a segurança jurídica mínima para que o regulador, tanto o Banco Central quanto a CVM, possam aí fazer de a criptoeconomia, mas também executar algumas políticas públicas como prevenção, lavagem de dinheiro, etc., que não necessariamente estão, né, debaixo do chapéu diretamente aí do Banco Central e CVM, mas eventualmente o COAF como
um agente que supervisiona e possa a política pública de prevenção ajude efetivamente a colaborar para desmistificar e separar, né, o que é um agente bom. Então, eu quero aproveitar o gancho, Antônio. Eu acho que é super importante a gente te ouvir a sua experiência com relação a esse papel do Banco Central, esse sandbox regulatório. Acho que a primeira pergunta aqui, pelo menos está na minha cabeça, pode colaborar, pelo menos o ferramental, para entender como funciona o mercado, que a gente sabe que o Banco Central também não tem como adivinhar como funciona essa dinâmica, a interação entre os players, cada jurisdição tem suas regras, então acho que como que o sandbox, eventualmente a sua leitura de atuação do Banco Central, e ficam muitas dúvidas na segunda pergunta, o Banco Central vai eventualmente pensar em ser no primeiro momento mais um licenciador, ou eventualmente pensar numa estrutura mais robusta de governança. Não quero te deixar em nenhuma pergunta desconfortável, Antônio, mas são as perguntas que circundam aí o mundo cripto, com a expectativa de o mercado. Eu quero estar dentro desse vagão de conformidade e eu quero conseguir demonstrar para o regulador que eu cumpro aí pelo menos a regra jurídica do momento e estou à disposição para participar das discussões. Antônio, a palavra é sua e mais uma vez obrigado pela participação. Eu que agradeço essas palavras, Tiago, o convite também, tá? Ter essa oportunidade de trocar experiências. Queria aproveitar a fala do Vitor até para parabenizar o Congresso Nacional. E antes até vou falar especificamente do sandbox, eu acho que é importante ressaltar que houve uma série de iniciativas do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, que, na verdade, serviu como incentivos para o arcabouço regulatório que chegou até o PL 4401, que está viabilizando, de alguma forma, esse funcionamento, né, com segurança jurídica do mercado de aplicativos e outros mercados adjacentes, que são organizações criativas em ambiente descentralizado, certo? E se você pegar, por exemplo, lá em 2018, que é muito falado, que não estava tão procurado nesse mercado, como hoje no mercado de aplicativos, a gente teve, por exemplo, a Lei 13775, né, que aprovou a duplicata natural, permitindo a negociação desse tipo dentro do ambiente totalmente virtual, garantindo tanto ele como outros títulos, como, por exemplo, os títulos do agronegócio, com a Lei 13986, que você poderia negociar permitindo a negociação de um título executivo extrajudicial, que tem uma importância muito grande quando você utiliza esse título como garantia em operações de crédito. Tivemos também, como já citou o Vitor, a Lei de Liberdade Econômica, que também trouxe uma série de flexibilizações e redução da burocracia para facilitar o surgimento de negócios dentro do mercado privado. E, logicamente, não pode deixar de citar a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma conexão muito grande com a resolução conjunta aqui do Banco Central e CNB, que criou o Open Finance. Então, todo esse arcabouço, né, que levou ao surgimento desse mercado de negociações em ambiente centralizado, trouxe um projeto de lei que eu parabenizo novamente o Congresso, que é o PL 4401, que está sendo construído com participação muito intensa tanto do mercado privado, obviamente, dos parlamentares, e também dos reguladores, tanto do Banco Central como do CVM e do Ministério da Economia. Tá? E o Vitor ressaltou alguns pontos desse projeto que eu acho que são de sua importância para permitir o Banco Central atuar posteriormente. Em primeiro lugar, seria a construção de um conceito de criptoativos juridicamente seguro. Eu utilizo porque o conceito que foi construído lá, que eu acho que teve inspiração na regulamentação japonesa, em alguns aspectos, um pouco também na regulamentação da União Europeia, que é o MiCA, né, o Marco de Criptoassets, é um conceito por exceção. No PL, só para relembrar, você diz que ativos virtuais, entre aspas, criptoativos, seria qualquer representação digital de valor utilizada para realização de pagamentos ou investimento, exceto, daí o conceito por exceção, exceto se for moeda soberana, uma CBDC, por exemplo, moeda eletrônica, utility tokens e ativos financeiros regulados. E isso traz um desafio para o regulador e para o mercado, porque você observa que, ao mesmo tempo que você traz segurança jurídica, separando o que é um ativo virtual, entre aspas, criptoativo, o que é uma tokenização de ativos financeiros regulados, o que é uma CBDC, você precisa estabelecer uma regulamentação que garanta uma harmonia entre esses três instrumentos
que são negociados com a mesma tecnologia, que é a tecnologia blockchain, que significa Centralized Ledger Technology. Obviamente que essa tecnologia permite uma interligação entre si. A partir do momento que você tem a negociação do criptoativo, ou utilizar essa tecnologia numa tokenização de ativos em geral, você permite uma série de negócios que hoje não seriam viáveis. Como, por exemplo, permitir que um comerciante negocie um fluxo de caixa futuro da sua empresa num ambiente descentralizado e com as inovações legislativas e regulamentares que houve, por exemplo, na aplicada escritural, você poderia eventualmente tokenizar esse fluxo de caixa e permitir a negociação desse token de forma fracionada no ambiente blockchain. Da mesma forma que também, com a LGPD e Open Finance, você consegue um arcabouço informacional que garante uma mensuração do risco de crédito dessa pessoa que está emitindo o token com muito maior precisão. Então, apesar dos potenciais dessa tecnologia, desses novos instrumentos, você tem uma série de desafios aí que ainda tem que ser postos após a aprovação do projeto de lei. Por exemplo, um deles seria como você lidar com essa possibilidade de você ter uma tokenizadora que incorpora a função que hoje são exercidas por diversos entes centralizados. Se você observar hoje o processo de tokenização, você consegue, no microambiente, realizar tanto a escrituração, o registro, o depósito, a custódia, a negociação e a liquidação, tudo no mesmo ambiente. E se no futuro você tiver, por exemplo, um real digital, uma CBDC, que permitiria você ter um instrumento de liquidação que seria o equivalente da própria moeda fiduciária, um real, a moeda soberana, você teria uma oportunidade de potencializar esse negócio, mas nós temos que lidar com questões como a harmonia, para evitar conflito de interesse numa entidade que poderia congregar todos esses serviços no único CNPJ, vamos dizer assim. E outros pontos que eu entendo que nós vamos ter que, em algum momento, lidar, que são menos discutidos. A gente vê a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção de riscos relacionados ao financiamento do terrorismo. Eu acho que o mercado brasileiro tem um problema de menor, ele já é mais bem controlado, me parece, mas há outros que são menos comunicados, como, por exemplo, a possibilidade de você ter a negociação dessa tecnologia descentralizada dentro de uma exchange que opera em paraísos fiscais fora do arcabouço de gestão do mercado brasileiro. Então, é um problema que todo regulador do mundo vem enfrentando. Tá? E também circunstâncias em que você teria, por exemplo, a regulação de uma stablecoin, que você teria um lastro que não necessariamente garante uma qualidade, uma segurança suficiente para garantir a paridade com o ativo que ele utiliza como referência. Então, acho que são questões que eu acho que merecem entrar no debate. São questões desafiadoras que nós vamos ter que enfrentar após a aprovação do projeto, mas é muito importante que, além da construção de um conceito juridicamente seguro do que seria o ativo virtual, o criptoativo, o PL, dentro da linha da Lei de Liberdade Econômica, ele conferiu plenos poderes para que o regulador, no âmbito infralegal, pudesse dispor sobre todos a forma de lidar com esses desafios que eu mencionei. Isso é importante porque o mercado de criptoativos, especificamente, ele é um mercado que tem uma mutação muito acelerada, obviamente. Então, a possibilidade, a probabilidade, eu diria, de você ter que fazer, vamos chamar de recalls, revisões normativas para adequar às modificações do mercado, tendem a ser maiores do que você tem nos ambientes que nós estamos acostumados tradicionalmente, na regulamentação tradicional. Então, acho que no momento é esse o ponto, sabe, que eu gostaria de colocar na pauta do debate e agradeço as palavras do Vitor a respeito do projeto. Legal, Antônio. Então, conectando, a mensagem do Vitor com a do Antônio, a gente tem um marco inicial como ponto de partida para dar segurança jurídica e o ponto inicial do ponto de vista de definição começa na definição do que é ou que não é, Antônio? Por exclusão, o ativo digital, o ativo virtual. E daí para frente a gente tem pelo menos um norte. E aí passo já fazendo contato com o Zé. O Zé tem bastante experiência no mercado, hoje é do
Conselho Deliberativo da BFintech está nesse ambiente já de tecnologia, inovação e novos formatos de entregar um serviço não só financeiro, né, Zé, mas também dessa dinâmica de cripto do país. Então, acho que seria interessante nesse desencadear aqui, marco inicial, segurança jurídica, definição do ativo, o que você, não só num prognóstico, numa leitura tua, mas muito da experiência, do que você já viu, do que você entende que possa ser significativo para o segmento cripto como mensagem desse processo, não só do legal, mas do infralegal. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns aí pela colocação. Antônio Marcos, tudo bem? Foi ótimo. Mas a minha participação é muito mais uma questão prática. Eu acho que nós estamos cercados de pessoas que conhecem muita parte legal disso. O projeto está andando. Eu sou um consultor. A JL Rodrigues é uma consultoria de regulação, que trabalha na área de acesso à regulação e supervisão do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro, na verdade, eu queria só lembrar que eu sou dinossauro dessa área, né? Eu já estou há 50 anos no mercado, então eu tenho o direito de falar algumas coisas que eu comecei num processo manual e estou no era digital, né? Então eu preciso aproveitar de tudo isso. Mas o mercado financeiro é muito bem executado, bem arrumado. Eu estava conversando disso lá no nosso bastidor, dos bastidores, porque a gente aprendeu, né? A gente aprendeu com essa loucura econômica do país, a gente aprendeu a ter um sistema financeiro muito bacana. Depois disso veio o mundo fintech, né, que somou isso tudo, as novas tecnologias que a gente não pode esquecer, quer dizer, o grande ganho não quando se discute uma moeda nova como o Bitcoin, é a tecnologia que ele trouxe para a sociedade, aprendeu a dar, começar a entender o que ela podia ser útil ou não. Porque tecnologia é só custo, né? Tem que ter um modelo de negócio, tem que ser aplicado a alguma coisa que seja prática. Substitui o existente de forma eficiente, que mostre o que é. Então, senão não fica, não permanece. E tudo é uma questão de aceitação, né? Você coloca processo e o público vai decidir se quer ou não, se aquilo anda ou não, se aquilo é bom ou não. Então, o que acontece? O sistema financeiro está lá, definido por lei, né? Muito bem. O Conselho Monetário Nacional, que é logo simples, ele cuida da infralegal. Então, o Banco Central, o CVM, está ligado lá dentro. Quer dizer, a gente tem um processo muito simples, dentro do que o Vitor falou, do processo médio de 8 a 10 anos para ter o processo legislativo pronto. Tá? Depois disso pronto, você pode ter em dias ou horas uma decisão do Conselho Monetário Nacional que coloca o mercado no rumo. Junto a isso, você tem a lei de liberdade econômica, que o Dr. Marcos muito bem disse, que equipou melhor ainda a autoridade para tratar dos problemas do jeito que eles vêm. Então, a ansiedade com tudo isso, quer dizer, só complementando a minha linha de raciocínio, o regulador, desculpa, Antônio, tomar essa vez, mas eu cuido disso no dia a dia também e sinto à vontade. Ele, quando cuida desse problema, tanto o Banco Central quanto a CVM, ele tem que cuidar do processo ponta a ponta, né? Exatamente para ver o que aproveita, né? O que é, o que significa a mudança. Gente, mudança não existe. Essa história de vou mudar porque é novo, é moderno, sabe, mais eficiente. Mais eficiente para quê? Então, quando você fala, como muito bem colocado, se você analisa um título de crédito, um depósito bancário, uma moeda estável, uma moeda soberana, digital, ou coisa parecida, você tem que cuidar do processo inteiro. Então, o processo não é um pedacinho. Você não está cuidando de tokenizar um CDB. Você tem que ver o que está atrás do CDB na regulação toda, desde que ele nasce até o dia que ele é liquidado. Então, há certos serviços, como o Antônio Marcos bem colocou, que é possível estar dentro do CNPJ só, é possível que ele esteja atendido desse mundo todo resolvido, que é o subproduto do que a gente aprendeu lá no mercado com o Bitcoin lançado, com a tecnologia que veio, que são os tokens, que realmente é uma coisa extremamente eficiente, mas de forma muito bem aplicada. Então, todo o processo vai passar por isso, né? Então, e parte do quê? Do marco legal. Então, sem o marco legal, sem a nossa 4.0 aprovada, que a gente está torcendo há muito tempo, todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu peço para o meu santo é que seja aprovado, porque isso vai resolver um monte de coisa. Por acaso, a gente tem até uma matéria do valor que me chamou muita atenção, que diz lá, criptomoedas, deserto regulatório e terreno fértil para crime. E é verdade. Mas você não tem essa divisão do que é legal, essa divisão do que é ser regulado, tá? Para aquilo que não é regulado, você dá possibilidade para que terceiros que não têm nada a ver com esse meio entrem e façam o que querem.
Não se esqueçam, né, que a gente trabalha 18 horas e nós vamos para 6, trabalho os hackers para derrubar os sistemas que nós fizemos. Então, é bem isso. Quer dizer, a gente precisa tomar cuidado, porque a regulação ela não vem para botar as pessoas no canto, para falar você tem obrigado a fazer isso, ela vem para proteger. Então, quem tem sistema financeiro tem ônus e bônus. Tá? Todo mundo que está aqui dentro que perguntou, quer dizer, o que pode ser feito, o que o regulador está pensando com relação a esse processo? Exchange, pela origem, quando você olha para dentro dela, é uma espécie de corretora. Provavelmente o Banco Central, provavelmente, tá, não estou antecipando nada aqui que nem posso, mas o que vai acontecer? Uma previsão minha pela experiência do mercado. Vai passar por um processo autorizativo. Um dia desse eu vi também alguns artigos dizendo, gente, compra uma corretora para ganhar tempo, para depois ter uma exchange de cripto, uma corretora de cripto funcionando. Esqueçam. O processo regulatório, ele é equilibrado. Se vier uma autorização, ele vai ter equilíbrio com o que está presente. Tá? Não se esqueçam que tem um monte de dinheiro no mercado, que está aí, já está preparado para isso. Os bancos estão operando, tem corretores operando, e que vão ter que se licenciar para essa nova carteira, para esse novo modelo de negócio. E que aí começa também quem for buscar uma autorização para ser simplesmente um operador de cripto. Então, vai ter seu momento. Processos de compra de instituição financeira, processos de controle ou de instituição nova demoram o mesmo tempo. A autorização não é do CNPJ, a autorização é do Banco Central do Brasil, que atribui para as pessoas pela sua capacidade técnica, pelo seu cadastro bom, pela capacidade financeira, coisa parecida. Então, provavelmente vem essa etapa. Quer dizer, o Banco Central vai ter, eu acho que vai cuidar principalmente do aspecto de quem pode operar. O Banco Central é sempre de uma forma diferente, porque ela vai cuidar do pós-mercado, aquilo que caracteriza como instrumentos, né, de públicos, mas ele vai, provavelmente vai cuidar disso. Vai ter uma regra de acesso qualquer que deve ser definida logo depois que a lei é. Junto com isso, quer dizer, tem as outras definições, realmente, porque são os ativos virtuais. Quer dizer, aquilo que não se enquadra na regulamentação de hoje, que já está aí andando, que eu vou ter que, eu empreendedor, eu operador desse mercado, vou ter que olhar, eu estudar. Saiu um livro na semana passada, editado pela Revista dos Tribunais, desculpa se eu sou meio ruim de nomes, mas que tem 1.250 páginas, com mais de 40 artigos, inclusive muita gente aqui deve ter escrito alguma coisa lá, que conseguiu juntar num pacote só um monte de coisa muito importante sobre esse nosso segmento, sobre o que ele está falando sobre a economia aqui. Várias análises de vários aspectos, inclusive muito mais conceituais sobre o negócio. É importante olhar porque tem que dar um tratamento geral, mas eu tinha que querer tratar por exceção. Eu lembro de um tópico do livro qualquer, me desculpa quem escreveu, se eu errar alguma coisa, mas que trata a matéria de câmbio. Daí chega lá e fala, criptomoeda, a conversação de criptomoeda entre fronteiras não é câmbio, porque ninguém reconhece a criptomoeda como moeda. Calma, gente, não é assim não. É uma outra coisa. Tá? Não é isso. A tendência dos países é não reconhecer criptomoeda como moeda corrente, moeda soberana. Vai ter o lugar dela. É um outro tipo de ativo que vai continuar existindo, que quem manda se existe ou não um ativo no mercado é o público consumidor. Tá? Não é o governo. Ninguém cria nada e acha que é bonitinho, as pessoas compram e acabou. É como qualquer escolha que você faz. Então, tem essa diferença de tempo, aceitação e maturação dos negócios. Então, o mercado é um mercado novo. Não se esqueça, em 2014, o BC já falou sobre isso no comunicado, o que ele entendia, o que acontecia, o que era a criptomoeda naquele momento, para não se confundir, né, com a moeda eletrônica de pagamentos, que é o quê? É uma passagem, pode se tratar, que é um token, que é uma moeda digital, um real eletrônico que está ali dentro, quer dizer, uma passagem de pagamento que acaba, começa e termina em moeda fiat, tá? Que começa e termina em reais. Ótimo, então vamos diferenciar. Então, em 2017 alertou novamente. E mesmo alertando, a gente viu o que aconteceu no mercado. Né? Quer dizer, a gente está falando de coisa séria, estamos falando de criação, estamos falando de tecnologia aplicada a tudo isso, tá? E a gente tem, infelizmente, as notícias de todo dia de desvios de conduta nesse tipo de ação. Outra coisa que eu queria deixar muito claro, que eu falo para todos os meus clientes, aliás, a gente recebe muita visita lá, por conta do mundo fintech, né, por conta dessa nossa profissão, recebe projetos novos todo dia.
Uma recomendação que a gente faz, que eu deixo assim claramente, que eu acho que é muito importante, é que todo mundo que está empreendendo nessa área chegue o mais próximo possível da regulação do mercado financeiro. Olhem para as resoluções do Banco Central, não pergunta se aplica a mim ou não. Use como exemplo que vão gastar menos, vão ter um mundo já próximo do regulado. Outra coisa, que proporciona muito controle, que dá muita qualidade, que dá muito modelo, ajuda a resolver o modelo de negócio, venha a ser regulado ou não. Hoje em dia, por exemplo, na associação, eu vejo muito em plataformas de negociação, plataformas de e-commerce, que seguem regulamentação de gestão financeira, porque é mais prático, é mais seguro. Tem um modelo desenhado, por que eu vou buscar outro? Tá? Então, isso é bastante importante. Então, eu acho que o mercado é promissor. Realmente, eu agradeço de novo por deixar eu falar esses momentos aqui, porque eu penso, no mundo regulatório, a gente procura manter o pé no chão para tentar ajudar todo mundo a vencer a barreira, né? Não é para barrar ninguém, não, ao contrário. Eu pulo a barreira junto. Tá? Na Associação de Fintech tem um ditado muito bem, que é o seguinte: lá todo mundo é disruptivo, a gente pisa na linha, mas não passa, porque a regulação é importante para todo mundo, que ela cria valor naquilo que a gente faz. Então, eu acho que é isso, sabe, o recado que eu queria deixar. Eu queria juntar essa coisa do mundo da base regulatória legal com as decisões que têm que ser tomadas futuramente aí pelo regulador, pelo Banco Central. O pessoal fala até que na discussão, né? Ah, mas será o Banco Central que vai ser o regulador? Porque na lei não consta. A lei não consta, o Vítor explica melhor que eu, porque não pode ter visto de origem, né? Lei do legislativo não pode determinar o que o executivo vai fazer. Se vem um decreto dizendo que é o Banco Central e a CVM que vão cuidar dos seus respectivos assuntos. A CVM nem precisa falar dela, porque ela, na hora que entra no mercado de ofertas, né, você já tem, automaticamente está entrando no mundo regulado. Sinto, né, o Damásio, o Antônio muito bem fez a parte dele, o nosso diretor Damásio, também conversei com ele antes, o diretor do Banco Central de Regulação, que, aliás, é uma das pessoas que mais incentiva os mercados modernos, novos, sempre aberto a conversar com todo mundo, e não pôde vir, né, por uma questão de agenda. E o nosso ato aqui hoje, da CBM, infelizmente, não venceu doente, falou com a gente logo comigo, com o Sul, logo cedo, porque ele gostaria muito de estar aqui, mas não conseguiu. Mas é isso, tá? Eu prefiro ficar para as perguntas, mas eu queria deixar só esse alinhamento, eu não sei se eu consegui, tá? Eu sou muito bom de reunião pequena, quando é auditório, para mim é bem complicado, mas eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção. Maravilha, eu achei excelente, Zé, você trazer a sua experiência, então fazendo a conexão, né, daquilo que o Vitor indicou como marco legal, dando essa segurança jurídica inicial, delegando aí competência para o Banco Central e CVM definirem quais vão ser as regras do jogo, o Antônio dizendo qual é o primeiro passo, né, definir o que é o ativo, qual é esse conceito e quais são as implicações, os efeitos dessa definição, o Zé trazendo não só a relação incentivo-regulação, mas também custo de observância e inobservância, considerando que o processo de autorização ele não tem que ser pensado só no começo, mas no fim, né? O Banco Central pensa sempre se der algum problema, isso está sempre na cabeça do regulador do ponto de vista do processo de autorização. Por isso que existem essas barreiras, como o Zé colocou, de capital mínimo exigível, requisitos de segurança, governança, né? Então, desde 2017, a gente tem regras aí, resolução 4557, 4553, que define aí o tamanho das instituições, qual é o tamanho do custo efetivo de observância daquelas entidades, e eu achei super importante o Zé dar esse norte, né? Então, vamos pelo menos olhar para o que existe já e não inventar muita moda, né? E ter como referencial qual é o caminho inicial, tá? Agora eu estou super curioso para ouvir o Acra, diretor-presidente da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Imobilização de Ativos, do Estado do Amazonas, advogado, doutor em Direito, e amanhã lança um livro, fazendo aqui um merchan, né, um arroba, lança o livro aqui, Blockchain como garantidor do sistema eleitoral brasileiro. Obrigado pela sua participação. Hoje teve assinatura do convênio, né, entre a associação e a CADA, e a gente queria te ouvir, e já fica na minha cabeça aí, o Amazonas vai ser a Zona Franca Cripto. Pois é, eu queria até pegar o gancho do Zé aqui sobre aquele artigo que ele leu no exame, né, no valor, que é o deserto regulatório, um lado fértil para o crime.
E, na verdade, desde que a Receita Federal lançou o Estudo IN de 2019, que fez com que as assets e as exchanges também ficassem responsáveis por também declarar os valores e as transmissões de dados que estão físicos, a regulação e a receita fiscal, ela fica muito aquém por conta que ela depende da lisura do usuário. Então, se não houver lisura do usuário, como nós estávamos falando, não vai acontecer o pagamento do imposto como deve ser feito. Então, para falar isso, na verdade, a gente tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, na Argentina. Na Argentina, as exchanges são obrigadas a dizer quanto que cada corretor tem em sua conta de Bitcoin todos os meses. Isso, para mim, não é o lugar como deveria ser feito, mas é como eles estão fazendo. Quando, em 1991, quando foi lançado a tecnologia DLT, e quando começou a ser estudada, até lançar o Bitcoin, ela demorou um tempo, porque ela é nada mais do que um livro-razão que nós colocamos na internet baseado em criptografia digital, ou seja, nós trocamos a fidúcia por matemática. Na verdade, quando nós precisávamos de um órgão regulador, de um intermediador para todas as nossas transações, nós não precisamos, porque está regulado pela matemática, pelos algoritmos. E, na verdade, o que nós temos que pensar é que nesse meio regulatório que nós vivemos, nós não podemos engessar as empresas. Nós temos que fazer com que essas empresas trabalhem junto com a regulação, por isso que eu até comendo o sandbox da CVM, inclusive eu faço parte do sandbox da CVM sobre identidade digital, e é muito importante nós pensarmos que desde que o Bitcoin foi lançado, até os altcoins que estão aí todas funcionando, nós precisamos de uma regulação que mantenha o usuário fim protegido, porque quando a gente vai falar de um diretor de um banco, do diretor de uma exchange, de um agente de um corretor, ele tem aquela informação para ele, ele sabe mais ou menos o que ele está fazendo. Enquanto um usuário comum que queira comprar, que baixe o Binance no telefone dele, que baixe o mercado Bitcoin no telefone e queira comprar, e ele não sabe mais ou menos o que ele está fazendo. Então, o que nós precisamos é que o projeto de lei 4401 seja aprovado o mais rápido possível. Precisamos que a CVM e todos o Banco Central façam uma regulação que seja palpável, mas que seja uma regulação que seja harmoniosa com o que as empresas querem hoje, o que as empresas têm em mente para poder avançar. Hoje em dia, nós temos que pensar na evolução dessa moeda. Na evolução, por exemplo, nós estávamos ali conversando no backstage sobre o CBDC e sobre o token. E é óbvio que o CBDC vai ser uma coisa que daqui a 20 anos pode ser alguma coisa que seja bem viável para o Brasil e para o mundo. Mas hoje em dia nós precisamos realmente colocar cada qual no seu devido lugar, cada asset no seu devido lugar, agora que o mercado está começando a pensar no blockchain as a service. Então, várias empresas vão começar a inovar, a trabalhar com blockchain, não só mais para o mercado financeiro, mas para mostrar serviços e trazer serviços baseados no blockchain para o público. E isso vai ter que ser regulamentado urgentemente. Antigamente, quando começou o Bitcoin, começou as moedas digitais, eu sempre fui entusiasta, eu pensava também, é uma coisa descentralizada, nós não vamos precisar de nenhum tipo de órgão que vai precisar regular, regulação não. Hoje, depois que a gente começa a estudar e entender, a gente fala que regulação sim. A regulação, ela nos faz ter segurança do que fazer, nos faz saber como a sua empresa tem que trabalhar, se a sua exchange, se a sua firma, se a tua fintech, como que ela vai trabalhar, como que ela vai
fazer a tokenização, se ela vai trabalhar com stablecoins, se ela vai trabalhar com CBDC não, se ela vai trabalhar com tokens, se ela vai trabalhar com Decentralized Autonomous Organizations. Mas a verdade é, a regulação ela é necessária e ela é urgente. Nós precisamos que seja regulado esse mercado. Eu torço também que o projeto de lei seja aprovado esse ano e o que a senadora precisar, eu também estou à disposição que estiver lá. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer pela oportunidade, agradecer o Bernardo, agradecer a todos aqui que estão aqui nesse painel, que foi maravilhoso, e deixar aqui uma mensagem para vocês, que é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que o mercado cripto veio para ficar. A criptoeconomia ela não vai acabar, ela só vai ser fomentada. Eu também acho que temos um caminho longo, um caminho árduo para trilhar, mas vai ser um caminho que no final vai ser bem sucedido. Eu entendo que o futuro é onde o cidadão fim vai usar a criptoeconomia como nós usamos hoje um aplicativo de banco, só que fazendo qualquer coisa que tiver acesso ao blockchain e à tecnologia DLT, que é uma tecnologia revolucionária, de todas as formas possíveis, para usar como odômetro de carro ou para usar como regulador da urna eletrônica, como está no meu livro. Meu livro fala justamente sobre isso, o blockchain como regulador da urna eletrônica, porque quando você substitui a fidúcia, que é aquela confiança do governo, que já está um pouco maculada hoje pela matemática, a matemática é algo que é estável, é algo que é real e é algo que é universal. Então, substituir a fidúcia pela matemática é o futuro. E a criptoeconomia, criptoativos e a criptografia é o futuro. Então, eu quero agradecer a todos e muito obrigado. Obrigado. Talvez a mensagem principal do painel inteiro, pelo menos para mim, a gente chega no ponto de ter um consenso que a regulação vai dar o subsídio para que a gente que já usa o celular em tudo, eu quase nunca mais minha agência do que é banco é tudo digital, nunca mais fui a uma agência. Vitor, agora eu paguei uma conta para ele me dar R$100, porque nem tinha mais, não ando mais com real na carteira. Então, acho que o consenso de que a regulação vai propiciar ter uma carteira digital que possa, desde propiciar você passar ali no metrô, num transporte público, pagar uma conta, andar de patinete, né, fazer uma operação de crédito, essa ponta do mundo cripto de ser um facilitador através da tecnologia, talvez faça com que o consenso sobre a regulação cada vez mais se torne presente e necessário. Então, eu não sei se a gente já chegou no final, eu acredito que sim. Não sei se alguém tem mais alguma consideração. Victor, Antônio, Zé e Acra, se não tiverem, eu queria agradecer, mais uma vez, agradecer aqui a Becripto pela oportunidade. Bom, só uma palavrinha final. Eu acho que a gente está nesse ambiente aqui, o Bernardo na minha frente. Não posso deixar de esquecer o seguinte: o processo hoje, o Antônio Marcos está aqui, e eu sei que ele vai ouvir isso com prazer também, porque é a função deles, o que eles agem no Banco Central do Brasil, hoje nos reguladores, se associe. A associação é a força democrática hoje para você poder resolver as suas questões. Regulação boa, eu costumo dizer o seguinte: regulação boa é aquela que você participa. Aquela que você deixa acontecer sozinho, você vai receber, acabou. Tá? Então, o melhor caminho é se associar. Não só se associar, não é aquela entradinha no site, não só para falar só sócio, tá? Pode ser na DT, pode ser na Defintech, a gente se entende muito bem, trabalhamos junto o tempo todo, porque é importante que participem do processo. Participar do processo regulatório é muito melhor do que você ficar esperando o que vem, tá? Tem muita coisa para resolver, a jornada é muito longa, tá? Muito longa. Então, acho que é isso que eu deixo aqui. Acho que para a gente poder pensar um pouquinho e estou à disposição de todo mundo. Obrigado. Bom, se Antônio, Vitor, Zé já fez um comentário, Acra, você tem? Queria agradecer mais uma vez. Antônio. Não, desculpa, era só simplesmente para fazer um comentário final de que...
vista da construção da regulação, tem sofisticado muito nessa, você aprimorou muito nos últimos anos, e certamente essa experiência, uma vez aprovado o projeto de lei, o caso do mercado público não vai ser diferente do que vem sendo ocorrendo, inclusive na época da construção do sandbox regulatório, com vários, do próprio PIX, né? E ratifico as palavras dos colegas João Luiz, do Afrana, de que a participação, seja do Banco Central, da CVM, dos reguladores, certamente vai ser o fim do mercado, considerando, principalmente no caso do CRI, a experiência internacional. Tá? O próprio PL 441, sem dúvida, com diversas iniciativas legislativas que aconteceram internacionalmente, elas foram impulsionadas inicialmente pela recomendação 15 do GAFI, da perspectiva mais de prevenção à lavagem de dinheiro, mas depois, como foi muito bem construído aqui no Brasil, levou em consideração todos os aspectos necessários para a construção de uma regulamentação saudável, né? Considerando, por exemplo, o potencial, o sustentável, em relação ao investidor, e todos os aspectos necessários. Então, é simplesmente para dizer que, como aconteceu com outras regulações, a participação do mercado na construção disso, por meio de consultas públicas e audiências restritas, certamente vai ser segurada. Obrigado a todos. Maravilha. Obrigado, Antônio, pelas suas considerações. E declaro aqui encerrado o painel. Obrigado.